Olá, boa tarde para você. Estamos começando mais um Bahia Meio-Dia, nesse comecinho de semana. Imagens ao vivo de Bom Jesus da Lapa. Perceba aí que o céu está claro, mas tem muitas nuvens. Foi assim durante todo o fim de semana, sol aberto na capital baiana da fé. Agora a gente vai mudar a imagem para ver uma imagem de Barreiras. Olha só o Antônio Carlos mostrando para a gente aí essa parte de Barreiras com o drone. O movimento está bem tranquilo aí no centro da cidade. Barreiras hoje com o céu um pouco mais limpo, né? Ontem nós tivemos muitas nuvens durante o dia todo, mas o tempo firme. Hoje a tarde começa com sol e com calor. Meio-dia e 30 minutos, as imagens ao vivo de Barreiras para você. Olha, um fim de semana com registros de acidentes e, infelizmente, mortes nas estradas que cortam o oeste baiano. Já, aqui no Bahia Meio-Dia, nós vamos falar dos casos registrados pela Polícia Rodoviária Federal e Estadual também. E com uma frota passando dos 107 mil veículos, de acordo com dados do Detran, a cidade de Barreiras sofre com um trânsito pesado, principalmente nos horários de pico. Esse é um dos assuntos desta edição. Você que acompanha o Bahia Meio-Dia já percebeu que nos horários de maior movimento no trânsito é bem complicado circular com qualquer tipo de veículo? Pois é, para uma população de quase 160 mil habitantes, já ultrapassa 107 mil veículos. Daqui a pouquinho, aqui no Bahia Meio-Dia, eu vou trazer todas as informações sobre essa situação. E além disso, nós temos também a previsão do tempo, as imagens ao vivo das cidades da região oeste e as notícias desse comecinho de semana. Hoje é segunda-feira, 7 de julho. Já estamos no ar com o Bahia Meio-Dia, o seu jornal preferido na hora do almoço. Estamos voltando com imagens ao vivo do centro de Barreiras. O Antônio Carlos está com o drone mostrando para a gente a rua Alberto Coimbra, que a gente conhece popularmente aqui na cidade como Rua da Feira. Perceba que tem vários cones aí ao longo dessa rua. Ela está parcialmente interditada porque a prefeitura está fazendo um serviço, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes em relação a esse trabalho que está sendo realizado no centro da cidade desde o comecinho da manhã. As imagens ao vivo, Alberto Coimbra, Rua da Feira, meio-dia e 34 minutos. E agora a gente muda para Luiz Eduardo Magalhães. Céu bem parecido com o que a gente tinha ontem em Barreiras. Muitas nuvens, mas tem sol em Luiz Eduardo Magalhães. Agora meio-dia e 35 minutos, as imagens ao vivo para você. E nós começamos esse bloco, então, fazendo logo um contato com o Gabriel Pires, né? Hoje ele está na nossa redação, lá em Luiz Eduardo Magalhães, e agora usando aquele sistema de internet, a gente vai conversar ao vivo com o Gabriel para a gente saber sobre os acidentes, né, que foram registrados na nossa região. Infelizmente, foram vários mais uma vez. Aqui está, então, Gabriel Pires, ao vivo, direto de Luiz Eduardo Magalhães. Seja bem-vindo, Gabriel. Boa tarde. Pena que as notícias não são tão agradáveis assim, né? Pelo menos 5 mortes nas estradas aqui da região neste final de semana, viu, Carlos? Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. O primeiro acidente que a gente traz aqui no jornal é um que aconteceu ontem à noite na BA-160, próximo ao município de Botirama. Envolveu aí 2 carros que colidiram de frente. Um ficou completamente destruído, como a gente observa agora nas imagens. Esta ocorrência vitimou o Antônio Carlos de Souza Lopes e deixou outras 2 pessoas feridas. De acordo com as informações que a nossa equipe apurou, os 2 carros eles seguiam em sentido contrário na BA-160 quando colidiram de frente e atingiram um terceiro veículo que também trafegava pela rodovia. O motorista de um dos veículos, o Antônio Carlos de Souza Lopes, que estava sozinho no momento da batida, foi socorrido para o Hospital Velho Chico, mas infelizmente veio a óbito durante a madrugada. No outro carro havia uma mulher e um jovem.
A mulher foi socorrida pelo SAMU com ferimentos mais graves, enquanto o rapaz ele teve apenas escoriações. Durante o resgate das vítimas, a rodovia precisou ficar interditada temporariamente. O segundo acidente que a gente registra aqui no Bahia Meio Dia aconteceu na BA 172, próximo ao município de Coribe. As vítimas foram identificadas como Ronilton Alves da Silva, de 43 anos, e Marcos Vinícius Arruda da Silva, de 22 anos. Ambos eram lavradores e morreram nesse grave acidente. Segundo informações da Polícia Militar, o condutor teria perdido o controle da direção, saído para fora da pista e colidido com um barranco. Equipes do SAMU foram acionadas, mas quando chegaram lá, os dois homens já haviam morrido. Eles ficaram presos às ferragens e o Corpo de Bombeiros precisou atuar para resgatar esses homens. Os corpos eles foram removidos pelo Departamento de Polícia Técnica, estão sendo periciados e aguardando a liberação. O terceiro acidente, que aconteceu no sábado, aqui na região oeste, envolveu outras duas pessoas, o Igor Ferreira dos Santos, de 26 anos, e o Tiago Santos Souza, de 33 anos. Eles estavam trafegando em uma moto na BR-135, próximo ao povoado de Barro do Riacho, em Riachão das Neves, quando perderam o controle do veículo e caíram no chão. Atrás vinha uma carreta, essa carreta não conseguiu desviar e nem frear e atropelou o Igor e também o Tiago. Eles vieram a óbito no momento desse acidente. O tráfego ele ficou parcialmente interrompido até a finalização dos trabalhos do DPT e a Polícia Rodoviária Federal ela sinalizou a via para a segurança dos trabalhadores e também dos condutores. Os dois homens, eles trabalhavam na Biobrasil Mudas, que divulgou nota de pesar pelo falecimento dos colaboradores. Eles foram sepultados no domingo. O Tiago foi sepultado em Angical e o Igor no povoado de Barro do Riacho, lá em Riachão das Neves. Final de semana trágico nas rodovias aqui da região oeste. Viu, Carlos? É com você. É muito triste realmente, viu? Muito obrigado pelas informações, Gabriel Pires, né? 3 acidentes e mais 5 pessoas perdendo a vida nas estradas aqui no oeste baiano. Realmente lamentável, né? O nosso carinho, nosso abraço para as famílias, né? Das pessoas que faleceram nesse fim de semana. Os reflexos do crescimento desordenado em Barreiras aparecem em vários aspectos da cidade, mas de uma forma muito mais visível na parte estrutural. Os acessos às áreas mais centrais da cidade exigem cuidado e paciência dos motoristas, principalmente nas horas de maior movimento. E isso acontece não só porque faltam rotas alternativas de tráfego. Barreiras tem uma densidade demográfica grande em relação a outras cidades baianas. E aqui, o número de carros trafegando diariamente é considerado como bem acima da média do estado. Quem vive em Barreiras já percebeu. A cidade que cresce a cada ano também se vê diante de um dilema moderno. Como fazer todos se moverem com mais fluidez, segurança e dignidade num espaço que parece cada vez mais apertado? Barreiras tem atualmente uma população de quase 160 mil habitantes. Já o número de veículos circulando pelas ruas da cidade é de 107.760 veículos. É como se a cada 100 habitantes, 65 tivesse algum tipo de veículo circulando pelas ruas da cidade. Por isso mesmo, nos horários de pico, a situação fica bem complicada. E quem precisa estar diariamente no trânsito de Barreiras sabe como tem sido difícil. E acham que parece ter mais veículos do que pessoas. Rapaz, carro tem bastante, viu? É muito carro. Bastante, viu? Mais do que a quantidade de pessoas? Com certeza. Eu acho que o pessoal tá, cada um, tipo uma casa tem 2, 3 carros, cada um sai com um carro, né? Ninguém sai junto mais. Todos os dias essas cenas se repetem. No centro, nas avenidas principais, nos bairros, tem horários que a paciência no trânsito é testada. Mas a pergunta que fica é: estamos preparados para esse crescimento? Barreiras tem 65 veículos para cada 100 habitantes e Salvador tem 46. A média da Bahia é em torno de 36 veículos, considerando dados do censo de 2022.
né? Pode ter uma diferença de ajuste aí em relação à atualização dos anos aí, né? Então, o que isso representa? Representa que o nosso município tem uma concentração muito elevada, uma densidade demográfica muito elevada e a frota de veículos nossa é muito maior do que qualquer município do estado da Bahia. O resultado está aí. A gente sente, quando anda no centro aqui, a sensação de aperto, de falta de espaço, tanto de veículos quanto de calçadas. A resposta não é simples, mas passa por decisões firmes. Para isso, a Prefeitura de Barreiras aposta em obras, reestruturações e intervenções no trânsito. Nós já estamos trabalhando nessas duas pontes que o prefeito Otoniel lançou a 4ª ponte no dia do aniversário da cidade e o ex-prefeito Zito Barbosa lançou a ordem de serviço dessa ponte que a gente está em dezembro do ano passado. Então essas duas pontes elas já são feitas para desafogar o trânsito, elas já vão dar uma maior mobilidade urbana nesse quesito que a gente tanto precisa na nossa cidade. Mas enquanto as soluções não chegam, as pessoas tentam entender como vai continuar esse crescimento. Se não tiver essas obras estruturais visando a mobilidade urbana, realmente vai chegar a um ponto que vai ficar insustentável. E nós estamos buscando as melhores formas para poder atender a essa demanda. Barreiras segue crescendo e junto com ela, cresce também a necessidade de repensar como nos moveremos. É um desafio diário que a gente tem, essa questão da mobilidade, do tráfego nos horários de pico. Essas duas pontes elas vão servir para desafogar isso aí. Nós temos uma certeza que isso vai melhorar bastante a trafegabilidade aqui da cidade. Já está na hora da gente continuar discutindo os próximos vetores de crescimento. Barreiras vai continuar crescendo para outros bairros, então a gente já precisa planejar lá para frente como é que a gente vai resolver os próximos problemas que eventualmente virão. Desafiador, né, Maurício? E nós continuamos falando de trânsito e de mobilidade também. Atenção, você que é motorista, né, morador de Barreiras, desde as primeiras horas da manhã de hoje, a rua Alberto Coimbra, né, que a gente mostrou agora há pouco com o drone, também conhecida como Rua da Feira, foi interditada parcialmente. De acordo com a Prefeitura de Barreiras, foram iniciadas naquele local obras no sistema de drenagem de águas pluviais. Dessa forma, o bloqueio vai acontecer então no trecho entre a Rua Café Filho e também a Avenida Antônio Carlos Magalhães. Ainda, de acordo com informações da Secretaria de Infraestrutura e Transportes, a população deve utilizar rotas alternativas, enquanto os trabalhos estiverem em andamento. Ainda não existe uma previsão de conclusão para esse serviço. As atualizações a gente vai trazendo aqui no Bahia Meio-Dia e também nos nossos telejornais. O Bahia Meio-Dia faz mais uma pausa, né? No próximo bloco tem outras notícias da região oeste ao vivo para você ficar sempre muito bem informado. 12h44, voltamos já. Estamos voltando às imagens ao vivo de Correntina, céu também cheio de nuvens, mas tem sol no centro da cidade, né? Algumas pessoas ali se divertindo no quiosque, no ranchão, mas se protegendo do sol. Pelo menos por enquanto não tem ninguém tomando banho de rio aí, nesse que é um dos principais pontos turísticos da cidade. Imagens ao vivo, 12h47 agora. Olha só, os bombeiros atuaram em um resgate de um jovem que foi atacado por abelhas. Isso aconteceu em Luiz Eduardo Magalhães. Quem tem as informações desse caso para a gente é o Gabriel Pires, que volta a conversar com a gente ao vivo, então, via internet. Ô Gabriel, é verídica a informação que esse rapaz estava pescando quando as abelhas fizeram ataque contra ele? É isso mesmo? Uma pescaria no rio Cabaceira das Pedras, aqui na zona rural de Luiz Eduardo Magalhães, Carlos. Essa ocorrência ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. Um dos homens ele sofreu várias picadas do enxame de abelhas, foi socorrido e encaminhado aqui para a UPA do município. Esse caso aconteceu na tarde de ontem, no domingo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar um jovem vítima de ataque de abelhas enquanto ele pescava no rio Cabaceiras de Pedras, zona rural aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Essa localidade fica a cerca de 15 quilômetros aqui do município. As informações que a gente apurou é que o ataque começou por volta das 13 horas, quando um grupo de jovens foi surpreendido por esse enxame.
2 deles eles conseguiram mergulhar no rio, escapando aí do ataque. Mas um, ele não conseguiu, ele permaneceu caído às margens do rio e sofreu diversas ferroadas das abelhas, do enxame de abelhas. Diante da gravidade do caso, o Corpo de Bombeiros, o SAMU prestou socorro a esse homem e ele foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento aqui de Luiz Eduardo Magalhães. O Corpo de Bombeiros ele destaca que foi um resgate feito em uma área de difícil acesso, mas felizmente o jovem ele foi resgatado com vida e não sofreu um choque anafilático que poderia causar o óbito dele. A gente vai seguir acompanhando esse caso, o estado de saúde desse jovem que foi levado para a UPA aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Carlos, é com você. Pois é, que situação desesperadora, né, Gabriel? Enquanto os 2 conseguiram mergulhar, o outro ficou caído às margens do rio, né? Tomara que realmente possa se recuperar e fique tudo bem com ele, a gente segue acompanhando. Muito obrigado, então, Gabriel Pires, mais uma vez falando ao vivo, direto de Luiz Eduardo Magalhães. Segunda-feira, começo de semana, né? Chegou a hora da gente falar do clima, que segue quente e seco em nossa região e olha, pelo menos por enquanto, nem sinal de chuva. Parece que agora ela vai demorar mesmo, hein? Vamos conferir então a previsão do tempo para Barreiras e para outras cidades da região oeste. Olha o mapa aí. Para a região oeste, o sol continua predominando, apesar do surgimento de algumas nuvens. Em Cristópolis, temperaturas variando entre 19 e 30 graus. Alerta amarelo de baixa umidade do ar, entre 20% e 30% hoje. Em Vanderlei, mínima de 21 e máxima de 30 graus. O dia começa com sol e poucas nuvens, evoluindo para tempo de céu nublado. Na cidade de Cocos, temperaturas oscilando entre 18 e 30 graus. Predomínio de sol, mas entre nuvens. Em Riachão das Neves, mínima 19, máxima 31. O dia segue ensolarado, com o céu mais claro após o pôr do sol. Baixa umidade, 20 e 30%. Atenção também para alerta amarelo. Ibotirama, hoje mínima de 23 e máxima de 33 graus. Céu nublado. Agora as previsões para Barreiras. 17 mínima, máxima 33, sol entre nuvens. Amanhã, mínima 14, máxima 32, aumento de nebulosidade, mas sem chance de chuva. E depois de amanhã, mínima de 13 e máxima de 33, com sol, sem nuvens no céu. Lembrando, né, que a Camila Oliveira está de férias, então na medida do possível a gente vai atualizando as informações do tempo para você aqui mesmo em Barreiras. Olha, as inscrições para o concurso nacional unificado já estão abertas. São mais de 3.600 vagas em órgãos federais. E o bom desempenho em português é fundamental para quem sonha, né, com uma vaga. O Miller Nunes está agora com um professor que traz dicas bem importantes. Oi, Miller, seja bem-vindo. Olá para você que acompanha o Bahia Meio Dia. As inscrições para o Enem dos concursos vão até o dia 20 de julho. Para falar a respeito desse assunto, eu estou aqui com um advogado especialista em educação e aprovado em 4 concursos. Edmundo Garcia, o último deles foi o Tribunal Regional Federal, super concorrido. Agora o concurseiro quer saber como se preparar bem para o dia da prova, que está chegando, dia 5 de outubro. O concurseiro, né, até aquele que é concurseiro de primeira viagem, é interessante que ele esteja ali matriculado, inscrito em um curso preparatório para concurso. Hoje a gente tem vários cursos, não só presenciais, mas também cursos online, que tem aquela galera que trabalha, é mais difícil, então tem um curso online. Faz um cronograma de estudo. Não tenho muito tempo para estudar, professor. Reserva ali 30 minutos, 1 hora e 30 por dia. Revisa o conteúdo. Temos várias plataformas de questões gratuitas para reforçar esse conteúdo teórico. Estuda de domingo a domingo, com certeza vai conseguir essa aprovação. E assim, Edmundo, a gente sabe que a dica, né, dos especialistas é não deixar o edital abrir para estudar só depois. Mas nesse caso que o edital já está aberto, tem alguma dica para otimizar esse tempo? Sem dúvida, é cultural nosso estudar quando o edital já está aberto, mas não é um indicado. Mas acontecendo isso, o edital já aberto, então é dedicação exclusiva. Eu até brinco com os meus alunos, até no ônibus,
no metrô. Você está ali com o aplicativo no celular, resolvendo questão, lendo um pouquinho sobre aquela teoria. Então, esquecer completamente o lazer nesse período. Claro que a gente precisa também distrair um pouquinho a mente com a música, algo nesse sentido, mas focar, correr contra o tempo que dá certo. Tá certo. São 3.642 vagas. As inscrições custam R$ 60 e os salários podem chegar a R$ 16.400. Agora, como é que é definido pelo concurso o cargo específico que a pessoa vai atuar? Existem separações por blocos? Como é que fica isso, Edmundo? Sim, Mila, existe. São 9 blocos e esses blocos estão divididos em relação à graduação, né, à formação daquela pessoa. E dentro desse bloco a gente tem vários cargos. Então, muito interessante que o concurso unificado permite que o candidato, dentro do seu bloco, ele consiga escolher diversos cargos, vários cargos. Só não pode escolher cargos em blocos diferenciados. Mas dentro do mesmo bloco ele pode. E algo também muito interessante do concurso unificado é o foco em políticas públicas, né, direitos humanos, igualdade racial. Então, estudando sobre isso, estando dedicado a esse tema, com certeza ele vai ter uma boa aprovação, vai lograr êxito no concurso. Pode citar alguns órgãos federais que participam desse concurso? Posso sim. Inclusive, a gente tem aí o próprio INSS, né, que está com concurso para analistas, no concurso unificado, um concurso muito esperado. A gente também tem algumas vagas na área de educação e na área de direito e saúde. Certo. Uma novidade desse ano, antes da gente finalizar, é equiparação de gênero para a segunda fase. Como é que funciona isso? Sim, tem uma novidade nesse concurso unificado, que é a equiparação de gênero. Isso significa dizer que o governo está preocupado que na segunda fase, que é a prova discursiva, a gente tem a mesma quantidade de candidatos do sexo masculino e do sexo feminino. Eu posso dar um exemplo. Se eu tenho 100 candidatos aprovados para a segunda fase, sendo que desses 100, 60 é do sexo masculino e 40 é do sexo feminino, eu vou ter, então, a convocação de mais 20 mulheres, 20 candidatas do sexo feminino para equiparar 60 a 60. Mas isso não impacta no resultado final? Não, isso não é reserva de vagas, isso não tem nenhuma relação com cota racial, reserva de vaga para PCDs, quilombolas ou indígenas. Isso é uma equiparação de fases do concurso. Logo depois da fase discursiva, segue normalmente sem nenhum tipo de reserva ou equiparação. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Lembrando que existe a reserva de vagas para os aprovados finais. Aí existe a cota indígena, a cota racial e também para pessoas com deficiência. Miller Nunes, para o estúdio do Bahia Meio Dia. Miller, obrigado pelas informações, bom trabalho para você. A gente faz mais uma pausa e agora vamos dar uma olhadinha, olha só, as imagens da cidade de Barra, né? Como a maioria dos municípios aqui da nossa região, Barra amanheceu com temperaturas baixas, né? Aquele friozinho gostoso de manhã. Mas agora, nesse exato momento, a temperatura já subiu, está em 30 graus. 12h56, olha as imagens do São Francisco aí, a gente volta já já. Um minutinho para 1h da tarde, imagens ao vivo da capital baiana da fé, Bom Jesus da Lapa, né, que já está se preparando para o período das romarias, né, em agosto. Tem a Romaria do Bom Jesus, né, a maior de todas elas. Agora 30 graus de temperatura, movimento tranquilo no centro da cidade, 12h59, imagens ao vivo. Em agosto também, né, na semana de aniversário da cidade, vai acontecer em Ibotirama mais um festival de música popular, reunindo músicos de várias partes do país. Será a 49ª edição. E a novidade é que o período de inscrição foi prorrogado. O secretário de Cultura, o André Gessé Moraes, mandou um vídeo para a gente, fazendo um convite a quem ainda não se inscreveu. Se inscreva, faça parte, porque nós prorrogamos para que todo o país participe do Festival de Música e Poesia de Ibotirama, o Festival da Cidade Sol. Venha participar. Dia até 11 de julho você tem o tempo para se inscrever. Participe e vem com a gente brilhar na nossa Cidade Sol. Muito obrigado, Gessé. A gente tem um novo encontro então com notícias da região oeste amanhã, de novo às 12h30. Boa tarde, ótima segunda-feira para você. Até amanhã, gente.